Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui um episódio do Marder Social. Eu sou Débora Ferreira e eu te ensino a captar R$ 5.000 por mês na sua ONG de forma íntegra, conquistando a confiança de patrocinadores recorrentes, mesmo que você nunca tenha captado recursos. E o tema da nossa live de hoje é: você ama a sua ONG, mas está cansada, sem dinheiro, sozinha, e como sair desse ciclo? E isso mesmo que você ouviu. A gente vai conversar sobre você amar o que você faz, mas por que você está cansada? Por que você está sem dinheiro? Por que você está sentindo sozinha dentro da ONG? E eu quero que você me fale aqui no chat. Você se sente assim, sozinha, sem dinheiro, fazendo de tudo? E eu te pergunto, você quer sair desse ciclo? E tô falando isso para você porque, enquanto você está deixando aqui a sua mensagem, se você está assim, se você quer sair disso, eu quero dizer que no dia 27 de outubro vai acontecer o nosso Black Friday, onde eu vou fazer uma oferta incrível para você entrar no método de captação de recurso ativa. Então, se você quer captar R$ 5.000 por mês na sua ONG de forma íntegra, todos os meses, fica ligado para você não perder essa oportunidade. Então, bora começar a nossa live de hoje. Por que eu tô falando isso, né? Por que você normalmente se sente cansada, você se sente sozinha, mesmo amando a sua ONG, mesmo amando o que você faz? E isso é muito simples. E eu acredito que mesmo eu te falando isso, você às vezes bota a cabeça no travesseiro e fala: ai, Jesus, por que eu ainda estou fazendo? Ai, Senhor, eu estou tão cansada, eu estou tão estressada. E eu falo para você que a resposta é simples pra caramba. Você está sustentando a ONG sozinha, sem estrutura, sem divisão de responsabilidade. E mesmo você amando o que você faz, não basta. Esse trabalho, ele tem que ser feito com a razão. Isso aqui, eu falo muito sobre isso. Você tem que trabalhar não só com o coração, porque o amor não paga a conta. O amor não sustenta o projeto social. O que faz com que o projeto ele cresça e aconteça é a sua razão, é o seu conhecimento, é a sua forma como você gerencia o projeto social. E isso sim é que faz o teu projeto acontecer. Então, quando você tem uma gestão e clareza nos papéis dentro dessa organização, você vai ter resultado e um trabalho de qualidade. Então, hoje, se você está se sentindo assim, cansada, estressada e tudo mais um pouco, é porque você não tem gestão, você não tem um caminho claro do que você está fazendo e você não sabe dividir tarefas, você não sabe mostrar para aquela pessoa a importância da sua responsabilidade dentro da organização. E eu não estou falando da sua, eu estou falando da dela dentro do projeto social. Então, se você continuar com essa ideia de que eu faço tudo por amor, eu vou fazer o projeto acontecer, mas sem você ter conhecimento real, você vai continuar nesse ciclo de cansaço, de estresse, sem dinheiro e tudo mais. E quando eu falo sobre muito amor e pouca razão, é porque os gestores erram muito nesse processo. E o que faz vocês estarem nessa situação. E quando eu falo de erros, eu vou pontuar 2 erros aqui que você fala para mim, cara, acontece isso comigo, até mesmo para você ter noção do que eu estou falando. E eu estou dizendo isso para você porque eu vejo os meus alunos, eu vejo pessoas que conversam comigo em assessoria, eu converso com pessoas que me perguntam nas redes sociais, igualzinho a você, e eu comecei a identificar esses 2 erros aqui, assim, amor. E eu vou falar esses 2 erros para você, que eu acredito que você está cometendo esses erros, e faz com que você continue no amor e não na razão. E o que faz você estar aí escassa, sem dinheiro, sem recurso, sem pessoas trabalhando com você, você está cansada, mesmo amando o projeto. O primeiro erro é tentar fazer tudo sozinho. É isso mesmo, fazer tudo sozinho. É fazer evento, é cuidar das finanças, é cuidar do operacional. Ai, faltou um professor, vou ter que cobrir esse professor. Ai, eu tenho que participar do curso tal, eu vou lá participar do curso tal. Então, você pensa na captação de recursos. Ai, eu vou ter que falar com empresas. Ai, eu tenho que fazer isso tudo. Você se vira nos 30. Você é o Severino. Você é 1001 utilidade dentro do projeto social. Mas muitos gestores fazem isso sozinhos porque eles falam que normalmente as pessoas não são preparadas. As pessoas não são tão comprometidas como eles. As pessoas não sabem fazer do jeito deles. E você pode falar assim, Débora, mas não é muito bem assim. E aí eu vou te dar um exemplo de que é bem assim, sim. Exemplo. Você tem uma equipe, só que a pessoa não faz o negócio tão bem como você, na hora que você quer. E aí você tira esse trabalho dela. E isso é um problema.
As pessoas, elas assumem uma responsabilidade dentro do projeto social, ainda mais como voluntário, 1 hora, umas 3 horas por semana. Se você está dando, sei lá, 48 horas, se você está dando, na verdade, 24 horas por dia para o seu projeto social, ok, isso é você com a sua disponibilidade. Mas um voluntário, ele vai dar o tempo que ele tem. Se ele está lá para fazer uma aula de futebol, ficar 2 horas no dia lá, ele vai estar 2 horas por dia. Ele não vai assumir outra responsabilidade, porque a responsabilidade dele é essa. E aí, essa é a ideia. Você assume aquela coisa de que ele não é comprometido porque ele não fez outra coisa. Ah, eu falei para ele fazer assim, ele fez diferente. Talvez ele não sabia. Talvez ele sabia, mas ele achou melhor fazer desse jeito porque você sabe fazer, mas ele tem um conhecimento maior, pode ser melhor. Não teve um diálogo nesse contexto, aí você faz o quê? Não faz o que eu quero, não faz do jeito que eu quero, não faz como eu faço, então para que ele vai fazer? Você acaba excluindo essa pessoa. Por quê? Porque ela não está comprometida como você em relação ao tempo, em relação à forma como você quer. E aí você faz essa exclusão. E eu te falo isso do fundo do meu coração e te pergunto, porque eu falei que hoje é um bate-papo, nosso momento aqui é bate-papo. Vê aí, coloca aí na sua cabecinha, na sua lembrança, se isso não acontece no seu projeto. E aí o que acontece? Você acaba fazendo tudo sozinha. Porque a pessoa que está lá dando tempo, a habilidade dela e quer ajudar, contribuir para o negócio ser melhor, você acaba abafando essa pessoa e essa pessoa fala, cara, ela tem que fazer do jeito dela, tem que ser como ela quer. Cara, eu estou dando meu tempo, minha habilidade, estou colocando um negócio aqui para melhorar a situação, por que tem que ser do jeito dela? E eu entendo isso, que a gente está ali há muito tempo, a gente está se dedicando 100%, o projeto está no seu nome, o projeto foi criado por você, então você tem essa possessividade de que é meu, eu sou o Dungo, dono da ONG. E eu digo para você que projeto social, gente, é colaboração. É a ideia de que todos juntos somos mais fortes. O que a gente está fazendo é algo para o bem comum, e por isso que eu falo para pessoas contribuírem com o seu tempo, sua habilidade, e mais um pouco para fazer essa coisa acontecer. Mas, como você fala, a ideia de que eu sou responsável, eu faço as regras do jogo, tem que ser do meu jeito. Só que aí você acaba sendo aquela criança que não sabe dividir, aquela criança que sempre quer ganhar, as pessoas se afastam de você. E aí você faz o quê? Você fica sozinha, cansada, esgotada, sem recurso financeiro, de produto, de pessoas, e acontece o que acontece. Segundo erro que eu vejo aí é agir no improviso. O que é agir no improviso? Eu acredito que você participa de vários cursos. Você está aqui participando da minha live, talvez você também vá em outras lives. E você faz o quê? Você quer fazer tudo. Cara, alguém me falou desse jeito, e eu falo muito sobre a questão do LinkedIn. Ah, disseram que tem que ter LinkedIn. Aí a pessoa vai lá, viu, disse, participou de um curso lá, falou que tinha que ter LinkedIn. Aquela pessoa cria o LinkedIn para ela dentro da organização, porque é bom para captar recurso. Não é bom. Verdade, é bom, mas é bom para quem tem constância, para quem está ali, para quem realmente publica, para quem sabe mexer na ferramenta. Mas para você que mal mexe no seu Facebook, Instagram, para que tu tem que estar no LinkedIn? Só para se sujar mais ainda, né? Mas tudo bem, isso aí é para outro assunto. Mas a questão toda é, você fez o LinkedIn, você não se planejou, você não se estruturou, você não fez nada. E aí acontece o que acontece. Se você não tem planejamento, se você não tem metas financeiras, se você não entende quais são seus afazeres, sua rotina, você faz o quê? Nada. Quem faz tudo não faz nada. Gente, é importante se planejar dentro do projeto social. Na verdade, não só no projeto social, mas na nossa vida. Viver no improviso não chega a lugar nenhum. Existe sim a ideia de, pô, vou me planejar e no meio do caminho não vai daquele jeito, a gente vai no improviso. Mas existe um planejamento por trás. Sabe aquela ideia de, poxa, vou para a praia e chega lá, a praia tá lá, bonitona, e o pessoal fala, pô, vamos sair daqui da praia e vamos lá no restaurante e tal. Você não sabia que você não ia, porque você ia para a praia e depois você ia para casa. Foi um improviso ali, sair dali e para o restaurante com os amigos. Tudo bem, mas a ideia é, tu tá na praia, você levou o dinheirinho para comer na praia, o pessoal falou lá na hora, você guardou teu dinheirinho para comer lá do outro lado, e aí você fez uns cálculos lá e falou, pô, vou ter que comer só um hamburguinho baratinho, tomar um suquinho, disfarçar, porque eu não vou ter dinheiro para pagar a conta. Você faz um meio improviso ali, mas você faz com glamour, né? E a ideia é essa, pessoal. Isso não acontece no seu projeto. E aí você fica o quê? No prejuízo. Você fica o quê? Sem voluntários, você fica sem patrocinadores, você fica sem parceiro, você fica sem espaço físico, você fica sem tudo.
E aí eu estou dizendo que o prejuízo, muitas das vezes, que você nota é o seu caixa no vermelho. Porque a gente está pensando em quê? Em dinheiro. É o dinheiro que vai fazer o projeto acontecer. Mas o importante é você lembrar que quem traz o dinheiro são pessoas que acreditam em você. E para trazer credibilidade para dentro do projeto social, exige uma boa gestão, exige um bom planejamento, exige você ter metas para que você consiga atingir um objetivo. Por isso que eu falo que não dá para você agir simplesmente no improviso. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Gente, muito difícil dá. Às vezes dá, mas a maioria das vezes não dá certo. Então, esses são os dois erros aí que atingem muitos gestores que trabalham muito com amor, mas esquece a razão. E isso faz com que a sua ONG fique nesta situação, desse ciclo de escassez, tá? E aí você pode estar me perguntando, Débora, não é muito bem assim, é muito fácil você falar sobre isso. Você está dentro de um projeto social? Você sabe que muitas coisas acontecem na sociedade, que os problemas não é só meu? Tipo assim, o projeto existe, mas existe coisas fora do projeto que faz com que eu não tenha recurso dentro do meu projeto social. E aí, quando eu escuto isso, aí vem aquelas desculpinhas de sempre, que o problema é meu, eu ponho a culpa em quem eu quiser, não é isso? E a ideia é, o problema de não chegar recurso dentro do meu projeto social é porque as empresas querem contribuir, querem ajudar as grandes organizações. O problema do meu projeto não ter recurso é porque as grandes ONGs pegam todos os recursos para ela. Elas passam nos editais, sempre são as mesmas. Se você for lá, vão ser sempre as mesmas. Elas fazem campanhas e o pessoal quer sempre doar para elas. Então, por ter essas grandes organizações, me sacaneiam. Aí você fala isso que eu sei. Aí vem aquela outra desculpa de sempre. Existe muita competição. Se não existisse esse número de organizações, se existisse só as normais, a gente conseguiria ter recurso para todo mundo. Mas aí eu te pergunto, tem um monte de organização. Tem um monte. Mas por que chega mais para uma e não chega para outra? Não é porque tem muitas. Se a gente fosse dividir o dinheiro aí, ia dar uma dinheirinho razoável para todo mundo. Mas assim mesmo, eu sei que você não ia saber deixar esse dinheiro direito. Entendeu a ideia? E aí vem, Débora, mas o problema também do meu projeto estar do jeito que está é porque não tem dinheiro, sabe? Eu poderia fazer um trabalho melhor, mas se eu tivesse dinheiro pagando pessoas e elas iam ser comprometidas no meu projeto social, então eu poderia fazer o projeto acontecer. Então, você bota várias desculpas no que está acontecendo. Mas eu digo para você que essas frases simplesmente vão te sabotar. Vão sabotar você e a organização. Sabe por quê? Porque quando você coloca essas frases para você afirma sempre isso para você, o problema são as grandes ONGs, o problema é que tem muita organização, o problema é que as empresas querem só doar para as grandes ONGs, o problema é que eu estou numa cidade pequena, o problema é que eu estou na comunidade. Você começa a colocar essas desculpinhas e você fortalece essas frases dentro para você, elas te levam para um lugar de escassez, de sobrevivência. Por quê? Porque você começa a acreditar naquilo. Que o problema é dos outros e não seu. Que o problema é de todo mundo, menos do projeto social. E aí você não faz o quê? Você não vai para os erros para resolver os seus erros. E os erros que eu estou falando se as organizações que estão nos editais e elas conseguem captar, por que acontece isso? Se um edital é uma seleção que exige alguns critérios. Documentações, experiência na atuação, escrita do projeto, orçamento adequado, real. Olha quantas coisas tem nesse critério que possivelmente você não conseguiu passar em nenhum desses critérios. E aí a questão o problema não é as outras organizações, o problema é você. Mas você nota isso? Não. Por quê? Porque você está focado no problema da escassez, no problema de que o problema é de todo mundo, a culpa é de todo mundo, menos a sua. E aí você vive o quê? Na escassez, na sobrevivência, e em vez de criar estratégias para você crescer. E aí eu trago essa frase maravilhosa para você. O que você acredita define o que você atrai. Então, no momento que você fala o tempo todo que aquilo é verdade, que aquilo é verdade, que aquilo é verdade, você passa a acreditar. Se você fala o tempo todo que o problema está na sociedade, que o problema está nas grandes organizações, você acredita que elas sempre vão continuar captando e você não. Porque você não está olhando o real problema. Porque a questão pode ter grandes organizações, mas como eu vou resolver o problema dessas grandes organizações? Eu não posso resolver. Elas vão sempre existir.
Elas sempre vão existir. Mas eu vou poder estar ali disputando aquele recurso se eu tiver igual a elas. Mas no momento que eu não consigo ver que eu tenho que estar igual a elas, eu vou sempre colocar a culpa nelas e não em mim. Entendeu a ideia? Então, para de focar o problema nos outros, o problema dos outros, o problema dos outros, e começa a ver a sua realidade. Porque somente quem vai poder resolver esses problemas são vocês. Por isso que eu falo que as grandes ONGs, elas não nasceram grandes. A maioria veio de pequenininho. Sim, as fundações já vieram com recurso. Mas as pequenas organizações, que hoje são grandes organizações, elas nasceram pequenininha igual a todo mundo. Só que elas entenderam quais são as regras desse jogo. E se você ainda não entendeu a regra do jogo, da captação, entendeu a regra do que tem que ser feito para você captar recurso no teu projeto social, você vai continuar do jeito que você está. Porque você não está jogando como o jogo deve ser jogado. Tá? E aí, vamos falar agora desse ciclo da escassez, tá? Porque já que eu estou falando do ciclo da escassez que você está dentro, eu vou colocar aqui alguns sinais que você pode não estar vendo esses sinais aí no teu projeto social. Porque, como eu falei, você não consegue ver o que está acontecendo dentro da organização. Porque os problemas, é aquela ideia, você está vendo o resultado de um problema, mas você não está vendo a raiz desse problema. Você está vendo a falta de recurso. Todo mundo está vendo a falta de recurso. Mas por que existe essa falta de recurso? Por que o recurso não está chegando dentro do projeto social? Ninguém se pergunta isso. Quando você fala que tem pouco recurso na sociedade, eu digo para você que não é assim não, gente. Não é assim não. Pode ter diminuído o número de recurso, sim. Mas, gente, não é falta de recurso. Porque eu mesmo já passei para o meu grupo aqui de WhatsApp dos alunos que tem vários editais abertos de milhões. Então, não é falta de dinheiro, que tem pessoas doando aí milhões. Vai lá no contador de doações da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Você vai ver que tem lá milhões de dinheiro que foram para algumas organizações. Porque se você olhar lá quem foram os doadores, eu vou te perguntar, você recebeu alguma doação daquelas pessoas? Não, mas elas doaram. Ela não chegou no seu projeto por algum motivo. E essa é a razão por você ter esse resultado de não ter recurso dentro do seu projeto social. Só que você não está vendo isso, essa raiz do problema. Você está focando somente no problema em si. E no momento que você não for olhar como que esse problema surge, você não tem como resolver, tá? Então, eu vou te falar agora os sintomas, né, os sinais aí desse ciclo de escassez dentro da sua organização, tá? Primeiro ponto aí desses sinais que vai fazer como que comprove que você está nesse ciclo. Primeiro, você está cansado, você está exausto, você às vezes chega em casa assim, meu Deus, eu não consigo nem comer, é só cair assim, e como eu fico brincando aqui, gente, eu dormi igual uma pedrinha. Então, assim, se eu dormi igual uma pedrinha, porque eu estava tão cansada que eu nem sonhei, gente. Eu só, eu caí, o relógio despertou, eu acordei. Então, assim, eu não vi nem o que aconteceu à noite. Eu só, faleci ali durante 8 horas. E esse é o contexto. Se você está se sentindo assim, se você acorda já assim, meu Deus, mais um dia, mais uma galera, mais um projeto. Se você às vezes sai do projeto, já sai de casa, tipo, meio que reclamando do projeto, mas não estou dizendo que você não ama o seu projeto. Eu estou dizendo que às vezes você sai cansada porque você já sabe os estresses que vão ter no projeto. Se isso está acontecendo contigo, tu está no ciclo da escassez. Outro ponto, as ações são sempre de emergência. É o tempo todo, gente, não tem dinheiro, vamos fazer uma rifa. Gente, vamos fazer um bazar porque não tem dinheiro. Gente, vamos fazer uma campanha que não tem dinheiro. Ai, meu Deus do céu, vou ligar para fulano, Beltrano para pedir dinheiro. Gente, bota nas redes sociais, pelo amor de Deus, estamos precisando de ração. Gente, pelo amor de Deus, estamos precisando de dinheiro para pagar as contas. Se tu tá fazendo esse ciclo aí de ações emergenciais, de o tempo todo apagando incêndio, tu tá no ciclo da escassez. Terceiro ponto aqui, terceiro sinal aí que você pode estar no ciclo da escassez. A equipe. É desse tamanhozinho assim, tá? Se você não tem equipe no sentido de pessoas ganhando para isso, se são voluntários, é desse tamanhozinho assim. É sempre as mesmas pessoas. As pessoas praticamente, tipo, eu não vou hoje. Aí eu vou e a pessoa já chega no projeto com aquela cara de... Vamos, gente! Aí faz aquela cara, não, vamos. Tipo, se você paga a galera, é aquilo. Se tu não paga, você vai... Tipo, ai meu Deus, tomara que acabe logo, quero ir embora. Se tá acontecendo isso, ciclo da escassez. Outra coisa que mora aí super
assim, piscando na tua cara, falta de dinheiro. Se tá piscando na tua cara e a falta de dinheiro para pagar conta de luz, conta de água, conta de aluguel, tipo, se tá, as contas básicas não são nem pagas, tu tá realmente no ciclo da escassez. E claro, não tem tempo para pensar no futuro. Você tem tempo para apagar incêndio. Meu Deus, eu tenho que falar com alguém porque tem que pagar a conta de luz. Tu não está pensando no amanhã, você está pensando no hoje. Você está vivendo do vender o almoço para pagar a janta. Então, no momento que você não senta e planeja como vai ser sua vida amanhã, você está no ciclo da escassez. Por exemplo, a gente está praticamente no final do ano. E eu te pergunto, você já pensou como vai ser o próximo ano? E possivelmente você vai falar, claro, não pensei nem como vai ser o mês seguinte, eu não sei nem como vou pagar a conta no mês seguinte. Tu está falando do ano que vem? Sim. Por que eu estou falando isso para você? Porque as empresas hoje, elas já começaram, elas já entenderam como que vai ser o ano que vem. Gente, agosto, as empresas já pensaram como vai ser o próximo ano. Ah, mas é empresa... Gente, nós, organização da sociedade civil, temos a nossa gestão empresarial. Não estou trabalhando com a questão de criar lucro no projeto social, mas eu estou falando de organização. A organização de uma empresa privada e de uma ONG é a mesma coisa. Tem que ter procedimento, tem que ter planejamento estratégico, tem que ter um plano de ação, tem que ter isso. Tem que entender quais são as metas do próximo ano, já pensando nas metas desse ano. Eu não atingi tal coisa. Será que ano que vem eu vou aumentar? Não, é mais fácil diminuir. Ou deixar do jeito que está. Quanto que eu tive de dinheiro? Isso já está pensado na empresa. E por que você não pensou isso no teu projeto social? Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho tempo para isso. Por quê? Porque está no ciclo da escassez. Você está vendendo almoço para pagar janta. Desculpa. E aí você está pensando em crescer? Claro que não. E esses sinais só mostram como a ONG precisa parar, respirar, se organizar, tá? É se organizar. E nem se organizar, é se reorganizar. Porque organizada, você acha que você está. Agora você vai se reorganizar. Você vai se reestruturar. E isso eu estou falando para ter uma base sólida antes de qualquer coisa que você vai fazer dentro do projeto social. É sim parar para planejar. É sim pensar pequenininho, detalhezinhos. O que eu posso fazer? O que eu posso tirar? No sentido de não é o que eu posso acrescentar, é o que eu posso tirar, o que eu posso fazer melhor dentro da minha organização. Porque no momento que você ganha um pouquinho de recurso, você quer encher a coisa no projeto, cara, o dinheiro some. Então, por que não parar e falar, cara, eu vou fazer 3 coisas em vez de 20 que eu faço? Porque eu vou ter resultados melhores, eu vou poder organizar as finanças, eu vou poder ver os indicadores, ver as minhas metas, ver se eu estou alcançando o meu objetivo, se eu estou organizado, tudo isso. Então, eu estou falando para você desacelerar. Eu sei que o objetivo é você, daqui a tanto tempo, ter tantas mil crianças, daqui a tanto tempo ser referência no trabalho que você faz, você tem um sonho, mas não dá para você acelerar este sonho sem saber direito qual o caminho que você vai fazer para você atingir esse sonho. E é isso que eu estou falando aqui. Não dá. E aí eu te pergunto, me fala aqui no chat, a sua ONG está nesse ciclo da escassez? Todos esses sintomas que eu te falei aqui, a equipe está desmotivada, você não tem tempo para pensar em nada, você não tem dinheiro, você vive fazendo ações emergenciais, você está sempre exausto. Se você tem esses sintomas, eu não estou falando de todos, você pode ter 2, tu já está no ciclo da escassez. Só você falar que você não tem dinheiro, você já está no ciclo da escassez. Então, assim, você está no ciclo da escassez? Coloca para mim, sim, Débora, eu estou no ciclo da escassez. Se tu pode falar assim, não, Débora, eu não estou no ciclo da escassez. Eu não estou falando de falta de amor, pessoal. Eu estou falando de falta de gestão. Quando você trabalha com profissionalismo, você não está deixando de amar o teu projeto. Você não está deixando de fazer as coisas com amor. Você está fazendo com amor. Mas agora você está fazendo com mais seriedade, com mais profissionalismo, trazendo a questão de credibilidade e aumentando a confiança do seu projeto para que as pessoas entendam e possam doar para você. Continua com amor. Mas, como eu disse, somente amor não paga a conta. Somente amor não vai fazer o seu projeto crescer. Somente amor não vai fazer você receber um salário adequado fazendo o que você ama. Você tem que parar de ficar no ciclo da escassez e tirar dinheiro do seu próprio bolso, da sua família, das suas necessidades e botar no projeto social porque você ama o projeto social.
Você tem que parar com esse amor tóxico que você tem com a instituição. Gente, amor de verdade é troca. É os dois se dando bem. Enquanto você tem esse amor tóxico de que só você dá para a organização e você não recebe, e eu estou dizendo recebe no sentido de quê? De pessoas acreditarem na causa, de beneficiários acreditarem e contribuírem, de beneficiários estarem lá no projeto, nas aulas, participando das ações, das pessoas falarem, poxa, eu gosto do projeto, eu vou contribuir, poxa, eu quero participar do teu projeto como voluntário. Isso que eu estou te falando. O projeto é um espaço que exige amor, que exige respeito, que exige profissionalismo. Enquanto você dá tudo de si para ele e ele não te dá retorno nenhum, isso é um amor tóxico. Que você está se matando por algo que você não tem um amor em troca. E eu sei que você pode estar falando aqui para mim, droga, Débora, que coisa horrorosa você falar isso para mim. Mas eu estou dizendo a verdade. Se você ama o seu projeto, deixe ele te amar do mesmo jeito que você ama ele. Enquanto você não tiver este amor, você vai continuar com amor tóxico, sim. Às vezes, destruindo a sua família, destruindo as pessoas que te amam, destruindo essa compreensão que o outro tem, que você fica o tempo todo, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. As pessoas que gostam de você se afastam de você porque você nunca pode fazer nada, você sempre olha para as pessoas com vontade de ter dinheiro para colocar ali dentro do projeto social. Isso é um amor tóxico, porque ela está tirando a sua vida real e você está no mundo paralelo dos sonhos que está te prejudicando. Então, isso é um amor tóxico. Tóxico, sim. E você tem que entender isso. Gente, deixa eu só botar aqui que meu celular vai morrer e eu vou deixar vocês na pista. Ih, gente. Acho que eu vou ter que trazer ele pro ladinho aqui, trazer um negocinho aqui. Peraí. Porque senão vai ficar ruim aqui. Peraí. Eita. Acho que agora foi. Nossa senhora, a pessoa está fazendo melhor aqui. Então, pessoal, vocês têm que entender isso. Vai ficar de ladinho, tá, gente? Mas vocês vão entender aqui. Então, pessoal, quando eu tô falando isso para vocês, vocês têm que começar a entender. Vocês têm que parar de trazer essa ideia de que eu amo muito o projeto e tenho que me dedicar 100% a ele. Você pode se dedicar 100% a ele, mas ele também tem que te dar esse retorno de amor também. Não pode ser só você ser prejudicada nessa situação, tá? E aí vem, ok, Débora, tô te entendendo, tá me deixando triste, tô querendo até ir embora da live, porque você tá me falando, porque você tá tocando na ferida, e eu gosto de tocar na ferida, tá, pessoal? É importante tocar na ferida, e o meu trabalho é esse, é você sentir um pouco da realidade e sair desse projeto, sair da sua realidade paralela, porque não é uma realidade paralela, é a realidade que existe. O projeto social é como se fosse o seu trabalho, mas é um trabalho que você ama e que você tem que ser retribuída com este amor. Enquanto ele não te der essa retribuição, não estou falando só financeira, tá? Mas te der essa retribuição de reconhecimento, e reconhecimento, não estou falando as pessoas falam, meu Deus, não é baixar a cabeça para você, mas reconhecimento no sentido de, cara, o projeto faz a diferença na minha vida, poxa, eu vou contribuir, eu estou aqui junto contigo, eu trabalhando junto, é união mesmo, é isso que eu estou falando. Enquanto isso não acontecer, você vai estar no circo da escassez. E isso envolve o quê? Deixar um pouquinho o amor de lado e trabalhar com a razão, tá? E se você continuar nesse ciclo de escassez, você sabe o que acontece? É o que já está praticamente acontecendo hoje na sua vida. Desgaste emocional constante. Vocês sabem, eu trabalho com projeto social, eu tenho meu método, e quando eu falo com os meus alunos, eu tive alguns alunos, e sempre tenho esses alunos, eu brinco, eu falo, vou fazer uma terapia com vocês. Porque às vezes a nossa mentoria é uma terapia. Porque essas pessoas, elas precisam, vocês, na verdade, precisam de ter alguém que vocês possam conversar. Porque é um peso muito grande levar um projeto nas costas. É entender que existe uma responsabilidade muito grande com a vida do outro. Gente, eu tenho um projeto que atende 150 crianças. E a pessoa fala, eu estou sozinha, eu estou tirando dinheiro do meu próprio bolso, eu estou vendendo Natura, eu estou vendendo Avon, tudo para ter dinheiro para bancar o projeto. Porque ela sabe da responsabilidade dela com 150 crianças. Isso, gente, é um desgaste emocional constante dela ficar o tempo todo se virando nos 30 para conseguir dinheiro. É gestora chegar e falar assim, cara, tem gente que não fala nem mais comigo, porque a pessoa me convida para sair, eu falo que eu não posso, que eu tenho que resolver o problema do projeto social.
Tem gente que não fala comigo porque eu sempre ligo e falo, cara, tá dando problema aqui no meu projeto. Tem como você me ajudar financeiramente? Cara, ela falou. Tem gente que não fala mais comigo porque eu só ligo para pedir dinheiro. Eu não saio, eu não vou às festas, eu não tenho dinheiro para ir para os lugares. E quando eu vou para os lugares, eu só falo do meu projeto, do problema do meu projeto. As pessoas não querem mexer comigo. Gente, fala sério. É isso que eu falo, seu amor tóxico. Porque você está tão envolvida com o negócio que você não tem vida social. E isso, gente, é um desgaste emocional demais, porque a pessoa já está se sentindo mal. E aí aquela ideia é, cara, se tu ama tanto o projeto, como que ele pode consumir tanto você assim? Ele está te deixando doente. E isso é ruim, tá? Outro ponto, falta de recursos concretos. O que é falta de recurso concreto? Gente, a gente fala muito sobre previsibilidade. E é o que eu falo para vocês aqui no meu método. O objetivo é que vocês consigam R$ 5.000 por mês, tá? Todos os meses. Mas para que você consiga todos os meses recurso, você precisa de ações. E aí, essa questão do recurso realmente concreto, você precisa fazer ações para captar. Você não pode esperar um edital, porque talvez você não passe, talvez você não tenha os critérios, talvez você não tenha, esteja alinhada com esse projeto, com esse edital. Isso tudo vai envolver a captação. Então, se você não consegue captar recurso de editais, emenda parlamentar, lei de incentivo e outras coisas, você tem que ter outras ações para que você tenha esse recurso concreto dentro do projeto social, de forma constante. Entendeu a ideia? Assim como falta de resultados. Gente, resultado não é só entregar cesta básica, não é só entregar alimentos, não é só dizer que tem 150 crianças no projeto. É realmente falar sobre o problema social que você está resolvendo. Se você está falando de educação, que a educação está uma porcaria, e que tem criança do 7º ano que não sabe ler e escrever, e você fala assim, não, eu tenho um projeto, trabalho com 150 crianças, e hoje nossas crianças sabem ler, sabe escrever, sabe entender o que ela está lendo. Isso é resultado concreto. Ela estava na escola, como é aprovação automática, né? Ela estava na escola, tipo, passando assim, sem nem saber ler escrever. Agora não, ela melhorou a nota do primeiro bimestre para o segundo. Você vê, ela consegue agora escrever texto. Tudo bem que é um texto com 3 linhas, não é um texto com 20 linhas, mas ela consegue fazer 4, 5 frases com coesão e coerência. Não é só mamãe foi à feira. Não, ela conta a história. No dia, minha mãe acordou, mandou eu ir na feira, comprar banana, maçã, eu cheguei na feira, fui ver os preços, comprei no feirante e tal. Ele conta uma história agora, que ele não fazia antes. Isso graças ao meu projeto. Isso é resultado concreto. E às vezes você não tem isso. Você fala só, trabalhamos com 150 crianças. Fazemos aula de capoeira, balé e não sei o quê. Mas para que você faz isso? Às vezes você não sabe. E quando você não faz isso, você está nesse ciclo. Porque você está pensando em contribuir, em mudar a vida dos outros, mas muitas das vezes o projeto para o outro é um espaço de minha mãe não quer ficar comigo, então eu vim para cá. É melhor ficar aqui no projeto do que eu ficar lá na minha casa com a minha mãe brigando com meu pai. Com meu pai fumando, com meu pai bebendo. Melhor ficar lá, porque se eu ficar na rua, eu vou ficar vendo coisa que não presta. Isso acontece dentro do projeto social. Então, às vezes, a criança vai para lá por causa disso. Às vezes a mãe fala, não quero esse moleque chato aqui na minha vida, vou levar esse moleque lá pro projeto que ele fica lá e eu consigo ver televisão. Às vezes o teu espaço é um depósitozinho de criança, um depósitozinho de adulto, um depósitozinho de idoso, porque o outro não está querendo mudar de vida, ele está ali simplesmente para relaxar. Em vez de não fazer nada, fica ali que pelo menos ele relaxa. E isso não faz com que você tenha resultados concretos, tá? Dificuldade para ter voluntários, para deixar eles ali, para reter esses voluntários, doadores, parceiros dentro do projeto social. Isso, gente, se você continuar tendo esses problemas que eu te falei, cansaço, não ter recurso, você vai ter isso. Dificuldade de ter pessoas no seu projeto, dificuldade de ter dinheiro no seu projeto, perda de credibilidade. Se você não sabe o que você faz, se você sempre está pedindo dinheiro toda hora, se você não tem uma equipe e às vezes você tem uma mini equipe e desmotivada, você não tem dinheiro para pagar as contas básicas, você não tem tempo para pensar no futuro, as pessoas vão ver que você não está pensando e isso perde credibilidade para o projeto social. E, claro, muito mais desmotivação das pessoas. Trabalhar aqui para quê? Ficar aqui porque eu quero ir para minha casa, eu vou para outro projeto, fazer outra coisa. E quanto mais pessoas desmotivadas, quanto mais pessoas que não acreditam no seu projeto, vai vir a pior coisa que tem que acontecer. Você fechar a ONG. Tá? E ficar nesse ciclo de escassez, de sobrevivência, a ONG não cresce, pessoal. Por isso que eu falo que vocês têm que parar, respirar, reavaliar o processo,
para que você possa fazer da forma correta, tá? E aí você pode estar me perguntando, Débora, mas para eu sair desse ciclo, é importante investir, né? Porque, pô, não dá para fazer de graça nada nessa vida. E aí eu vou falar para você, por que que você tem que investir? Porque se você não investir, nada vai mudar. E você pode estar pensando assim, vai vir ela falar de dinheiro, porque ela é dessa, né? Não, gente, eu vou falar de dinheiro, mas eu não vou falar só de dinheiro, não. Porque se você pensa o tempo todo de dinheiro, eu tenho que pensar também, né, gente? Porque é a vida, né? Eu tô falando de captação. Mas vamos lá. Eu tô dizendo para você que é importante você investir, sim, no teu projeto social. Investir tempo para você parar, aprender e entender o projeto social. Eu estou falando para você investir em capacitação. Você precisa investir em capacitação para você entender se o seu processo está certo. Se o que você está fazendo realmente está transformando a vida das pessoas, se realmente está diminuindo o problema social. Então, você precisa se capacitar. E estou falando capacitar no sentido de que você tem que saber falar com o doador. E falar com o doador precisa ter confiança, precisa ter credibilidade. E como se constrói isso? Isso você tem que aprender. Outra coisa, você precisa se capacitar em ter recursos. E para ter recursos envolve todo um processo. Não é só sair pedindo, porque você vai precisar pedir, mas você pode pedir de forma diferente, que vai ampliar como você vai captar recursos dentro do seu projeto social. É você transformar esforço em resultado. É isso que eu estou te dizendo. Então você tem que investir sim, nem que seja 1 hora por dia, em entender, em se capacitar, em entender o projeto e entender como se capta recursos. Isso é muito importante. A captação, gente, é um processo profissional. Ele é técnica, se aprende. Não é sorte. Não é sorte, não é mágica, é um processo. E quem entende isso, deixa de pedir ajuda e começa a oferecer impacto. Então, se você não sabe o impacto que você tem dentro do teu projeto social, como que você vai falar para as pessoas investirem em você? Entendeu a ideia? Então, para com essa ideia de falar que vai precisar de ajuda. Ajuda todo mundo precisa, mas somente quem quer realmente ser ajudada e realmente quer ajudar que vai doar para o seu projeto social. Porque todo mundo precisa, mas a questão toda é, eu não quero que você peça ajuda. Eu quero que você convide pessoas para estar junto com você mudando vidas. Mas não adianta você não saber que vidas você está mudando e se realmente você está mudando vidas. E por isso que eu falo que é importante investir tempo, investir conhecimento, investir recurso, sim. E por isso que eu vou te convidar, claro, para participar no dia 27/10, tá? Do nosso grande e máximo Black Friday, que é inédito, é irreal e que realmente eu vou fazer algo absurdo para você que está com problema aí de captar recursos no seu projeto social, que você não sabe como começar, que você quer mudar, que tem um impacto real, só que você não consegue. Então, eu te convido a estar no dia 27/10 comigo, ao vivo, porque eu vou estar te mostrando algo incrível. E esse algo incrível é o quê? É você estar comigo forever, para sempre. Fica ligado. Então, vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Débora, você sabe, né, que eu tenho vários problemas, que minha vida tá muito difícil, mas, tipo, qual é a vantagem mesmo de eu sair do ciclo da escassez? Por que eu preciso sair do ciclo da escassez? Por que é vantajoso eu sair desse ciclo? Gente, tudo que eu falei aqui, tu já entendeu, né, gente? É vantajoso, né, você sair. Porque por que tu vai ficar lá cansada, estressada? Pra quê? Então, vou falar a verdade para você. Gente, é muito importante que você saia do ciclo da escassez para que sua ONG, ela realmente cresça, para que ela consiga chegar onde você que ela quer que ela chegue. É aquela ideia que você tem uma visão, você quer ser referência, você quer mudar mais vidas, você quer ter uma sede própria, então você tem um sonho. Então, no momento que você tem um sonho, você precisa ter clareza de como chegar neste sonho. Então, essa é a vantagem de você sair do ciclo da escassez. É você ter pessoas que acreditem no seu projeto social, é você ter recursos de forma previsível, é você ter tempo para cuidar de si e da sua equipe. Porque eu acredito que hoje você está aí com cabelo branco, com unha por fazer. Ou se você tem unha feita, cabelo arrumado, é porque você tem um projeto que trabalha com essa área aí de beleza, de salão de beleza, de capacitação. Então, possivelmente, você tem de cabelo pronto, unha pronta, tudo aí bonitinho, mas porque você oferece esses tipos de curso. Mas se não fosse isso, você talvez não estaria assim. E a ideia é, você precisa entender esse processo. Você precisa realmente parar, respirar e conhecer
o teu projeto para que as pessoas confiem, com certeza, no teu projeto social e possa te dar mais recurso. E aí vem, e como é que eu vou lidar com esse medo, Débora, de investir? Como que eu vou me dar com esse medo de não ter resultados concretos? Porque você falou de investimento e hoje eu invisto muito. Eu vou para vários cursos, eu vou para várias palestras, eu assisto você aqui o tempo todo. Então, assim, eu tenho medo de investir mais tempo, eu tenho medo de investir mais dinheiro, eu tenho medo de investir mais coisas, de tudo, e não ter resultado concreto. E eu te falei de vantagens de você realmente sair do ciclo da escassez. Mas eu entendo perfeitamente do seu medo. E isso é muito natural, tá, pessoal? É natural ter medo. Eu sou uma pessoa que sou muito medrosa. Parece que não, mas eu sou medrosa. Toda vez que eu vou participar de um evento, toda vez que eu entro numa reunião com pessoas que eu não conheço, gente, eu falo que morrer, eu fico sem ar, eu fico toda... E isso é uma coisa que é normal. Eu tenho medo. O medo é uma coisa natural. A questão toda é que eu tenho que lembrar sempre que o maior risco é eu continuar do jeito que eu tô. O maior risco é eu deixar pessoas que acreditam em mim e querem a minha contribuição para que possa mudar o trabalho delas, eu falar que eu não vou fazer aquilo. Entendeu? Então, o meu maior medo é não deixar de fazer algo que eu me comprometi em fazer. Então, é a mesma coisa que você tem que começar a entender e colocar na sua cabeça. O seu medo não é medo de investir. Eu acredito que o maior medo que você tem que ter é de fechar o seu projeto social. É de deixar as pessoas na mão que você assumiu um compromisso com essas pessoas. Então, esse é que tem que ser o seu medo. Então, eu sempre coloco o meu medo e falo, segura ele na mão e fala, medo, vamos embora. Você tá aqui ou você vai, ou vai ou racha. E a gente vai junto, a gente mergulha junto. Porque eu não vou deixar ele, eu não vou jogar ele pro lado. Não vai acontecer isso, gente, porque todo ser humano tem medo. Mas eu vou ter que trabalhar com ele. E eu tenho que juntar com ele e falar, olha só, se eu me agarrar em você e continuar com você aqui parada, olha quantos problemas que eu vou ter na minha vida. Então, vamos embora. Porque, gente, não é assumir, é você mergulhar de cabeça em alguma coisa, a gente tem que pensar que vai dar certo ou errado. Isso é certo. Nunca vai dar 100% certo, como também nunca vai dar 100% errado. Mas a questão toda é, eu tenho que testar. Eu não posso ter medo de não testar, porque depois eu vou me arrepender de não ter ido. Então, essa é a ideia. Então, o resultado, ele vem com método. Ele vem com ação, ele vem com acompanhamento. E isso é muito importante. Por isso que eu falo, vai, gente, vai embora, se mergulha. Gente, invista realmente em fazer com que vocês sejam inteligentes, que vocês tenham mais tempo, que vocês tenham mais energia, que vocês tenham conhecimento, e não pelo dinheiro. Isso é muito importante. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu trabalho. Cara, o dinheiro ele vai aparecer no momento que você começar a colocar realmente a importância do trabalho social. E vocês vão começar a ver aí, meus alunos começarem a falar de que elas começaram a ir mergulhar, sim, com medo mesmo, mas elas estão tendo resultados, porque elas estão entendendo que é necessário fazer coisas para que elas tenham resultados diferentes. Então, os resultados estão vindo e o dinheiro também. É como se fosse, o dinheiro é consequência desse processo. Então, não importa, vá com medo mesmo, gente, vai ser feliz, tá? E aí eu vou falar para você agora por onde começar a sair desse ciclo da escassez. Já te falei do medo, já falei para você investir, agora você vai entrar aqui para o ciclo, sair desse ciclo da escassez e começar a ter um ciclo de mudança, de estrutura e de crescimento para o teu projeto social. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para sair desse ciclo é o quê? É olhar para dentro. Você precisa olhar para você. Você precisa entender quem é você, o que o projeto faz, por que você está fazendo, e você tem que utilizar suas energias em coisas concretas que vão fazer com que o projeto cresça. Você sair do seu cargo de gestora, de presidente, que é um cargo realmente para se pensar, para se estruturar, para pensar, organizar, gerenciar, e você dar aula, isso não vai fazer o seu projeto crescer. Então, você tem que primeiro entender esse processo. Qual é a sua responsabilidade? Qual é o seu cargo? Qual é a sua função dentro do seu projeto social? E a sua função é ser maestro. E o que é um maestro? O maestro está lá com a baquetinha dele e fala, agora está na vez do saxofone. Tchu, 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 tchu. Agora está na vez aqui do violino. Tchu, 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 tchu. Agora está na vez aqui do piano. Tchu, 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 tchu. E ele vai organizando a orquestra. É isso que você tem que fazer. Organizar toda a sua organização. Porque no final, a sinfonia vai ser linda.
E essa é a ideia. Quando a sinfonia for linda, vai ter um monte de gente assistindo. E um monte de gente vai dar dinheiro. E aí, o que eu disse? O processo que você vai ter, o resultado é ter recurso para você fazer um projeto cada vez melhor. Segundo ponto aqui de você entender o teu projeto por dentro, você tem que, além de entender o seu projeto por dentro, claro, é você ter planejamento. Você precisa planejar. Você precisa definir suas metas financeiras e sociais. É muito importante. Não é falar, eu preciso do dinheiro. Quanto você precisa? Para que você precisa? Qual o resultado que você vai ter? Isso é muito importante. E terceiro ponto aqui, organizar. Gente, é preciso criar uma rotina de gestão, é preciso criar uma rotina de comunicação, porque quem não é visto não é lembrado. Então, você precisa lembrar as pessoas que você existe. Não só que você precisa de dinheiro, mas que você precisa, sim, mostrar que o projeto está acontecendo, que tem resultados. Entendeu? É muito importante, porque sem clareza e rotina, nenhuma estratégia vai funcionar, tá? E como eu gosto de falar, consistência vence o cansaço, porque ela vai virar uma rotina. No primeiro momento é chato, ninguém gosta de malhar. Mas depois que a gente começa a entender que é importante malhar e que você começa a ter o resultado do corpinho mais fino, do corpinho mais saudável, daquela coisa que você consegue abaixar e brincar com o teu filho, que você consegue dar uma corridinha sem ficar morrendo, você começa a ver os resultados daquela coisa chata de malhar. Entendeu? É a mesma coisa. É chato captar, mas no momento que você entende o porquê você está captando, que são os resultados que você vai ter, que é mais criança no seu projeto, mais alimentação para essas crianças, um espaço melhor para essas crianças, ou qualquer coisa, qualquer beneficiário que você tem, você vai ver que o esforço valeu a pena. Tá? Então, claro, pessoal, quero falar mais uma vez para você, não esqueça, vamos ter Black Friday no dia 27 de outubro, às 19 horas. Então, já digo para você que vai ter algo incrível, uma oportunidade única de você me ter pelo resto da vida. E aí, pessoal, perguntas? Deixa eu ver aqui, porque eu já falei, gente, eu tenho que olhar para um lado e para o outro, que o negócio ainda não está estruturado aqui. Estou vendo aqui que a gente tem a Gil, a gente tem o Célio. Aqui a Gil perguntou, importante é ir direto ao ponto. Nós temos muitas coisas para fazer. Sim, é verdade, é muita coisa para fazer, Gil, é muita coisa. Mas é importante que a gente organize esse processo de muita coisa para fazer. Porque tem muita coisa para fazer, mas será que tudo que a gente tem que fazer é importante para a gente ter resultado? Às vezes são muitas coisas que nem todas são tão importantes assim para a gente ter o resultado que a gente quer nesse momento. Claro que são muitas coisas, não estou dizendo que não é, são muitas. Porém, a gente tem que pensar o que eu tenho que fazer primeiro para ter o resultado necessário para que as outras coisas sejam feitas com excelência. Então, o exemplo que eu posso te dar agora é, se eu preciso de alguém para mexer nas minhas redes sociais e eu não estou conseguindo voluntário de jeito nenhum, mas eu tenho um dinheiro chegando que eu posso investir, em vez de eu conseguir comprar um material, por que não investir nessa pessoa que vai colocar as redes sociais para cima? Vai me dar visibilidade. Porque eu vou estar investindo numa coisa que vai me dar mais retorno do que colocar uma atividade no projeto que talvez não vai ter tanta criança, talvez... Então aquela ideia é um investimento que vai me dar mais visibilidade e que com certeza pode entrar mais recurso para eu fazer uma outra coisa. Então, é pensamentos estratégicos. Então, por isso que eu falo, talvez não precisa fazer tudo, mas precisar focar no que realmente vai dar maiores resultados para que amanhã eu possa conseguir fazer coisas melhores, entendeu? Mas mesmo assim, gente, eu quero agradecer muito pela presença de todos vocês e eu espero vocês na próxima live. Gratidão. Tchau, tchau.